Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste a mais esse episódio, esse primeiro episódio desse programa que a gente não se dá o trabalho nem de dar o nome ainda. A gente está fazendo a coisa com muita vontade, mas também não deu tempo de discutir muita coisa ainda. Por esses dias, né, no dia 1º de abril, nós tivemos aniversário do golpe de Estado que o Brasil sofreu no ano de 1964, a partir de grupos militares. E eu queria muito falar disso, de alguma forma, né? E outra coisa que também me motivou a gravar esse programa, e eu acho que isso tem que ir pro ar, isso tem que ser do conhecimento de todos, foi que nesse momento nós temos aqui no Brasil um presidente que foi militar, é um militar da reserva afastado. Ele fez uma live no dia 1º enaltecendo. Não que eu ache que eu vou, não que nós achemos aqui que a gente vai chegar a tanta gente quanto ele chega, né, com os programas dele, mas eu queria de alguma forma colocar isso, colocar um pouco, discutir um pouco o que é esse movimento, o que foi esse movimento, e queria me colocar de qualquer maneira. Nós ainda estamos num pós-golpe que é muito difícil. Nós ainda não voltamos a entender o que significa votar. Nós não reaprendemos a votar depois do golpe. Nós ainda existem pessoas entre nós que defendem o que foi o golpe militar, que esqueceram o que foi o golpe militar, esqueceram toda a dor e todo o sofrimento que o golpe trouxe. E isso mostra que nós não nos recuperamos totalmente. Talvez nunca chegue o dia que a gente se recupere totalmente. Mas isso mostra que a gente não está nem perto de conseguir passar panos nisso, digamos assim. E hoje, para falar comigo, para quem não sabe, eu sou professor educador formado pela Unesp, tenho licenciatura plena em educação desde 2016. E para falar comigo, eu tenho aqui o Vitor, que é um autodidata, que sabe muita coisa de história, também vai discutir conosco hoje. E por favor, Vitor. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor, né? Eu gosto muito de história, não só de história, um monte de temas. Que eu sou aquela pessoa que, assim, ela não para de... É uma pessoa rara, muita gente diz, que não para de pesquisar coisa, entendeu? Porque toda hora eu tô lá, pesquisando. Como o tema daqui, né? Ditadura militar. Eu tô pesquisando isso. Tem hora que eu tô lá procurando de aviação, tô procurando lá resultados do relatório de acidente do Boeing 737 MAX, entendeu? Então, eu gosto muito de história e de muitos outros temas também. Mas história é um dos negócios que eu mais gosto. Principalmente história do Brasil, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. São os temas históricos que eu mais amo. E na história do Brasil, se for ver a que eu mais gosto, seria esse tempo aí da ditadura militar. Não que eu goste da ditadura militar nem nada, longe disso. É que, de um ponto de vista histórico, a ditadura militar foi um período meio foda, né? A ditadura militar, em termos históricos. Porque foi uma enorme bagunça. Um mandava num lado, outro mandava no outro. Tinha massacre, né, matando, destruindo prédio da União Nacional dos Estudantes, e impondo regras, né, que não podia ter liberdade de imprensa, e os caras ainda falando, não, isso daqui é uma democracia, né? Então, do ponto de vista histórico, a ditadura militar é um bagulho bem louco, vamos falar assim. E por isso eu tô pesquisando toda hora. Se eu vejo sair um novo documentário, eu vou lá, eu assisto, né? Então, eu gosto bastante desse tipo de temas. E, assim, a gente precisa aprender história, principalmente história do Brasil, nas escolas, que a gente não tá aprendendo hoje em dia. Assim, eu acho que todos os períodos históricos eles são importantes de a gente passar por eles. Não existe um que é menos importante. Mas com certeza esses momentos de conflitos, como é o caso da história de Hitler, como é o caso da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, da ditadura militar, da Guerra Fria, que por sinal foi mais ou menos o mesmo período, né? A Guerra Fria interferiu muito aqui na ditadura militar que nós vamos falar hoje. Eu acho que esses períodos de conflito são os que mais nos ensinam, né? Que nós deveríamos ser, o que nós podemos aprender a ser dali para frente, né? Tipo, Getúlio Vargas, de certa forma, na minha opinião também, meio que influenciou um pouco a ditadura. Porque se for ver o Estado Novo, sob o comando de Getúlio Vargas, era meio que ele querendo mandar em tudo.
E na ditadura, os militares mandavam em tudo. O povo não tinha direito a merda nenhuma. Você podia lá votar, talvez, para prefeito, deputado, senador, só, entendeu? Porque você não podia votar para governador, você não podia votar para presidente, você não podia falar, não, esse governo aqui é um lixo e tem que acabar. Você não podia falar isso, porque senão os militares apareciam na tua casa, sequestravam, colocavam você no pau de arara e ninguém nunca mais viu você, entendeu? Aí você ia aparecer. No começo, sim, a gente votava nos prefeitos. Chegou um momento, se eu não me engano, foi na fase mais repressiva da ditadura militar, que foi no, não sei se foi o segundo ou terceiro governo, se foi o terceiro da ditadura militar, que foi do general Garrastazu Médici. Chegou um dado momento que os governadores escolhiam os prefeitos. Então você tinha ali os prefeitos escolhidos pelos governadores, que por sua vez eram escolhidos pelos militares. Não tinha mais o que fazer, não tinha para onde correr. Naquele momento ali é que o país estava ganho para eles, né? Eu queria colocar duas coisas claras aqui sobre esse podcast. O primeiro é que nós não temos lado político. Ninguém está dizendo que os comunistas eram heróis e ninguém vai falar que os militares eram heróis também. A gente quer se ater aqui aos fatos comprovados do que aconteceu na época, tá? Independente do que grupo político de fulano, de ciclano fale. O nosso compromisso aqui é com a verdade histórica. Queria colocar esse primeiro ponto. A segunda coisa que nós queremos falar, principalmente, o nosso foco aqui, é dos desdobramentos desse período para os dias de hoje, para o momento político atual que nós estamos vivendo. Existem muitos podcasts que têm esse destino de reproduzir, de resumir o que foi esse período. Existem várias leituras que eu quero colocar também, junto com esse podcast, vários links de livros, inclusive sobre o projeto Brasil Nunca Mais, que traz a verdade à tona sobre o que aconteceu nesse período. Mas, em princípio, o que a gente quer aqui é discutir os desdobramentos desse período, o que restou desse período e o que a gente pode aprender para hoje. Tá? E, Vitor, eu queria te perguntar, para dar prosseguimento aqui, na sua visão, por que mesmo depois de um movimento tão forte, tão difícil como esse, nós ainda existem pessoas, ainda existem grupos, uma boa parte do Brasil, inclusive, que ainda assim está disposta a eleger um militar em torno, digamos assim, dos mesmos medos que os militares tinham na época, em torno dessa mesma conversa de uma ameaça comunista, de um novo levante comunista. Por que ainda, depois de tudo isso, depois que a gente viu o muito pior pode vir de outros lados, por que ainda a ameaça comunista, a ameaça de levante comunista ainda inflama as pessoas, digamos assim? Por que nós ainda temos medo disso ao ponto de continuar arriscando a outro movimento como esse? Então, Marcel, na minha opinião, assim, primeiro, esse mundo do jeito que tá agora não tá preparado para um comunismo, não tá. E não é esse comunismo que foi aplicado na União Soviética, na China, em Cuba. Não, esse daí não é o verdadeiro comunismo. Sempre que alguém pega e fala, comunista tem que ir pra Cuba, eu sempre pego e falo, eu explico isso. O comunismo não é nem comunismo que é aplicado na União Soviética e tudo. O próprio nome da União Soviética dizia União das Repúblicas Socialistas Soviética. Mas é que aquilo lá ter comunismo em si, você não poderia ter Estado, né? Começa por aí. Essa Exato, é uma coisa que a gente não entende, né? Não se tem Estado, não se tem dinheiro. Seria tipo meio que um Star Trek. Por favor, não pensem que Star Trek é comunista, pelo amor de Deus. Tá? Eu só quis usar exemplo de comparação. Que Star Trek não tem um Estado, não tem dinheiro, é meio que, pelo menos dentro da federação, todo mundo se ajuda. Seria mais ou menos isso, comunismo. Só um exemplo. Então, aí voltando ao assunto, para você chegar no comunismo, você tem que passar por duas etapas antes. Que é o capitalismo, que aparece que é o mundo que a gente vive hoje, né? Tudo pelo dinheiro. Você quer ficar rico, você quer dinheiro, quer petróleo. E depois vem o socialismo, que aí começa a implantar medidas sociais, né? Para ajudar a população, para ajudar as pessoas. Mas não é esse socialismo que foi usado em Cuba, na União Soviética. Isso não é socialismo. Porque eles pegaram o que foi escrito na teoria e simplesmente mudaram para o bem deles, entendeu? Porque no socialismo você não prende pessoas porque elas acham que o seu governo é ruim. Não, socialismo você ouve a opinião delas e boa, entendeu? Tenta mudar ali, sei lá. Mas é assim, você não prende pessoas, você não leva para campo de trabalho forçado,
Você não deixa o país fechado para mídia social, você não deixa que ninguém saiba como tá dentro do seu país, você não usa o exército para matar milhões, como aconteceu na China, né, com o governo de Mao Tse-tung, lá no grande salto para frente, que foi tudo para baixo. Isso não é socialismo, isso não é comunismo. No comunismo, na última etapa, né, você não tem Estado controlando, o povo teria já ciência de que eles mesmos se controlam, eles mesmos imporiam limites sobre eles, não teria dinheiro, todo mundo ali se ajudaria, entendeu? Seria todo mundo unido para uma única causa. E só que, na minha opinião, muita gente pega e tem esse pavor, vamos falar assim, do comunismo, porque eles pensam que o comunismo foi o que foi aplicado na União Soviética, na China. Eles pensam que é esse o comunismo, mas não é. Então, é uma coisa que eu quero deixar bem clara. Comunismo e socialismo de verdade nunca foi aplicado em lugar nenhum do planeta. Nem na Califórnia, que falam que eles adotaram medida socialista, mas tem muita coisa errada. Nem na Califórnia, nem na União Soviética, nem na China, em lugar nenhum. Se dizia socialista ou comunista, era, tá? A União Soviética é o exemplo perfeito disso. Os caras se diziam socialista, só que eles tinham um Estado que controlava o povo. Se você falava, esse governo tá um lixo, você era morto na mesma hora, né? Na China ainda acontece isso, até mesmo na Rússia acontece isso. Então, isso não é comunismo. E as pessoas têm pavor porque elas pensam que o comunismo é assim. Ai, meu Deus, o comunismo vai matar a gente não pode falar nada. Tem que ficar dentro de casa, né, quieto, que senão a gente morre. É por isso que todo mundo foi imposto, né, na cabeça deles. Eu meio que dei uma engasgada aqui, desculpa. Foi colocado na cabeça deles essa ideia de jirico, entendeu? Mas não é assim. E por causa disso, aí vem os militares que falam, a gente vai enfrentar o comunismo, que não sei o quê. Só que assim, vamos falar assim, comunismo na União Soviética, que foi aplicado, eram os militares que mandavam. Então os militares, alguém tem que pegar e falar, não, a gente vai salvar o mundo, a gente não vai deixar que isso aconteça. E aí entra os militares, aí o povo fala, nossa, em um lado eu não posso abrir o bico, que senão eu vou morrer. Que seria, vamos falar, no comunismo, que não é o comunismo. Então, eu vou apoiar a ditadura, né? Vamos pra direita, que se diz liberdade, né? Que fala que é democracia. Vamos pra ela pra gente enfrentar o comunismo, entendeu? Na minha opinião, é isso que o povo pensa. É por isso que teve o golpe da ditadura. E não só isso. No exemplo da ditadura militar aqui no Brasil, os militares também pensaram, pô, é nós no poder, né? Foram lá e falaram, não, beleza, pra nós mandar, vamos mandar. Foram lá e deram o golpe. Tudo porque João Goulart, que era o presidente do Brasil depois que o Jânio Quadros renunciou, até hoje não sabe por que ele levou o segredo pro túmulo. O Jânio Quadros renunciou, João Goulart quase não assumiu, porque os militares também tentaram interferir, mas no final deu certo, o João Goulart assumiu. Aí ele começou a aplicar algumas leis ali, né, reforma agrária, alguma coisa do tipo para deixar a terra na mão do povo. Sobre um parênteses rapidinho no que você está falando, quando o Jânio Quadros renunciou, ele escreveu uma carta sobre essa renúncia, onde ele fala que forças maiores o obrigaram a se afastar. Isso já dá a entender que houve uma pressão de algum lugar para que isso acontecesse. E que provavelmente, mas aí, né, a gente pensando, né, provavelmente são os militares. Porque foi uma hora muito boa que isso aconteceu para eles. Porque o Jânio sai, o Goulart está em viagem à China. É o momento perfeito para os militares falarem, como eles falaram, que o lugar está vago, que a presidência está vaga. Exato. Não, e pegar aí, o João Goulart estava na China, né? Esse também foi um grande motivo para o povo falar, comunista, porque naquela época você ia para a China, você ia para a União Soviética, você era comunista, né? Naquela época eles pensavam assim. Então o Jânio Quadros renunciou, ele não deu muita explicação por que ele renunciou. A gente elabora teorias, mas infelizmente ele levou o segredo pro túmulo. Entrou o João Goulart, que começou a fazer ali algumas reformas para colocar terra na mão do povo, que possivelmente
Possivelmente não. Isso daí, colocar terra no meu povo, é um negócio comunista, entendeu? Só que, gente, no Brasil, naquela época até hoje, tem muita terra na mão de pouca gente. É igual dinheiro. Tem muito dinheiro na mão de pouca gente e pouco dinheiro na mão de muita gente. Na terra é a mesma coisa. Os ricos controlam tudo e tem gente que não tem um lugar para morar. É o que acontece lá em São Paulo. Tem mais lugar vazio do que gente morando na rua. Então, dava para pegar e ali desocupar esses lugares, ir lá e fazer moradia. Né? Mas para que fazer, né? Então, ele começou a implantar essas medidas, todo mundo começou a chamar ele de comunista, lembrando que era no meio da Guerra Fria, então, se você era comunista, você tinha os Estados Unidos e seus aliados, Reino Unido, França, e outros países como inimigo, né? Então, todo mundo começou a ver o Jânio Quadros não, o João Goulart como comunista, só porque ele queria ajudar o povo, né? Dar uma terra na mão do povo. E aí, os militares, apoiados pelos Estados Unidos, tá? Tudo que eu tô falando aqui é comprovado. Eles tiveram o apoio dos Estados Unidos, tanto que eles até mandaram um porta-aviões pra costa brasileira. Tipo, falando, ó, eu tô aqui, se precisar de ajuda, eu tô aqui. E o... Sim, porque, vou colocar mais um parênteses. Sim, isso é interessante de falar. Havia esse apoio dos Estados Unidos, porque naquele momento, os Estados Unidos estavam no meio da Guerra Fria, da chamada Guerra Fria, contra a União Soviética. E naquele momento, eles tinham esse, como que é a palavra? Esse receio de que o Brasil acabasse se aliando à União Soviética nisso, né? E isso tornava as coisas muito mais complicadas, porque se o golpe não tivesse acontecido da maneira que eles queriam, os Estados Unidos iam intervir. Os Estados Unidos intervindo, era muito provável o estouro de uma terceira guerra mundial dentro do nosso território. Seria ainda pior, teriam ainda mais mortes. Exato. E assim, naquela época, um país com alguém, com o cara que tá no poder, fazer, né, visitar a China, visitar a União Soviética e pegar e tentar fazer uma reforma agrária, opa, comunista. E naquela época, nos Estados Unidos eles ouviram comunista, eles falavam, cadê e como podemos acabar? E não foi só aqui no Brasil que eles interviram. Eles interviram no Vietnã, no Afeganistão, interviram. No Afeganistão, não lembro muito bem se eles interviram. Não, interviram sim. Na Guerra da Coreia, entendeu? Então, tava no meio da Guerra Fria. Ou seja, e os americanos pensavam assim, como tinha acontecido na Ásia. Se o Brasil se tornasse um país comunista, apoiado da União Soviética, isso ia se espalhar para a América do Sul, para outros países da América do Sul. E, de fato, isso aconteceu lá, na Europa, na Ásia, né? Porque a União Soviética era comunista, aí veio a China, aí depois veio a Coreia do Norte, Vietnã, Laos, Camboja, então foi se espalhando ali. Então, se o Brasil tivesse sido comunista, ia se espalhar pro resto da América do Sul com toda certeza, né, para outros países. No Chile, eu acho que não seria muito bem aceito, porque lá eles são bem barra pesada com o jeito que eles pensam ser comunistas. E foi o Jânio, eu confundo os nomes, desculpa, gente. O João Goulart foi fazendo a reforma e um dia, acho que, se eu não me engano, ele estava em visita aqui no Rio Grande, aqui não, lá no Rio Grande do Sul, e os militares decidiram dar o golpe, né? Tanto que tem até uma história engraçada. Dizendo que a cadeira estava vaga, aquela história de novo. Exato. Né? Deixa eu organizar rapidinho. É que assim, em 1961, aconteceu essa viagem à China que nós falamos antes, que foi uma primeira tentativa de golpe de Estado. E na primeira vez, os militares tentaram dizer que o lugar estava vago, porque o João Goulart não estava, e tentaram colocar o Ranieri Mazzilli na presidência. Só que, nesse momento, o Leonel Brizola se juntou a vários meios de comunicação, como, por exemplo, não sei se o Correio da Manhã estava, eu sei que a Rádio Marinque Veiga estava, que é uma das rádios mais poderosas do país na época, e eles denunciaram o negócio todo. Denunciaram para o povo o que estava acontecendo, e nesse momento, com o apoio dessa frente de imprensa, eles conseguiram, naquele momento ali, parar o golpe. E nesse primeiro momento também não tinha apoio dos Estados Unidos, né, nem nada. Então, nesse primeiro momento não deu certo. Só dali 3 anos depois, com o apoio americano, no meio da Guerra Fria,
eles foram tentar novamente quando, mais uma vez, o João Goulart se ausentou para o Rio Grande do Sul, para dizer que a presidência estava vaga e tentar começar o golpe de novo. Exato. E aí, com o apoio dos americanos, né, óbvio, eles com o João Goulart no Rio Grande do Sul. Tanto que tem até uma história meio engraçada sobre o golpe, que assim, eles Victor, estavam rapidinho, organizando. só um detalhe que eu esqueci, rapidinho. Sim. Essa frente de imprensa contra essa primeira tentativa de golpe, eu esqueci desse detalhe, mas eu não posso deixar de falar. Ficou conhecido como a campanha da legalidade. Inclusive, o maior feito histórico pelo qual o Leonel Brizola é lembrado até hoje. Só isso, pode continuar. Assim. Tanto que tem até uma história meio engraçada do quando foram fazer o golpe, que eles estavam organizando para ser num dia. E quando chegou num dia anterior, né, de noite, o cara tem um militar lá, eu não lembro quem era, só sei que ele estava envolvido, ele era dos altos escalões ali que estava organizando o golpe. Ele falou que o golpe não podia ser no dia seguinte. Sabe por quê? Porque, se eu não me engano, a lua tava cheia, minguante, eu não lembro. Ela tava numa fase Quarto aí. Ele minguante, falou, sim. quarto Dizia minguante, exato. que Dá bazar. nada que você projeta para fazer numa semana de 4 minguante tende a dar certo. Nada. É que nem na China, quando falam que o ano que você nasceu, por exemplo, eu nasci no ano do macaco, logo o ano do macaco para mim vai ser sempre o ano de azar. É nessa mesma linha aí. E aí eles atrasaram tudo, um plano gigantesco com o apoio dos Estados Unidos, tanto que eles até, os americanos ficaram meio pistola, né? Porque a lua tava em quarto minguante. Mas isso daí não impediu o golpe, infelizmente. No dia 31 de março de 1964, teve o golpe, dos militares, que os militares pegaram e declararam vago o cargo da presidente da República, falou que o Jânio Quadros tinha fugido para o Uruguai, sendo que ele estava ali no Rio Grande do Sul. E ele até conseguiu organizar uma boa parte ali do exército do Rio Grande do Sul para apoiar ele. Só que, no final das contas, era o Brasil inteiro contra ele, né? Os militares do Brasil inteiro. Só ter o apoio do Rio Grande do Sul não bastava. E olha que os militares do Rio Grande do Sul têm um bom peso ali nas decisões militares, né? Aí ele desistiu de vez e foi pro Uruguai mesmo, como já tinham dito. Foi pro Uruguai. Sim, só que também, Vitor, rapidinho, boa parte dos militares do Rio Grande do Sul estavam favoráveis ao golpe, porque Sim. é o Sul, né? É o Sul. Pois é. E teve esse problema também, né? E aí ele estava no Rio Grande do Sul e a maioria estava apoiando o golpe, mas muita gente ele reuniu ali para ir contra o golpe. Só que aí ele pegou e analisou direito. Se eu falar vamos, vai estourar uma guerra civil. Às vezes era até disso que o Brasil estava precisando, mas enfim, vai estourar uma guerra civil. Eu não tô afim de guerra civil, então que se dane, eu vou para o Uruguai. Foi para o Uruguai e declararam o Ranieri Mazzilli como presidente. Mas foi por um curto período, né? Porque depois aí veio o governo militar pesado mesmo. O Mazzilli foi só para um período de transição. Como tinham declarado ele em 1961, né, Marcelo? Ele presidente do Brasil. 15 dias, não é? Por aí que ele ficou? O Ranieri Mazzilli? Foi acho que coisa de um mês, mais ou menos. E foi. E aí o Jânio Goulart foi deposto pelos militares e ele foi para o Uruguai. E aí aqueles que tentaram resistir ao golpe sofreram dura repressão, né? E para cobrir o Brasil o vazio do poder, no dia 9 de abril foi decretado o Auto Institucional 1, dando poder ao Congresso para eleger o novo presidente. Ou seja, no AI1 já não podia escolher o presidente, o Congresso que escolhe, né? E aí foi escolhido o Humberto de Alencar Castelo Branco, que já tinha sido chefe de Estado-Maior do Exército. Isso era apenas o início da ditadura militar. Então, colocaram o Mazzilli, ele ficou um tempinho, aí fizeram o AI-1 e colocaram o Castelo Branco. E aí acabou de vez, acabou o Brasil. Aí depois do golpe de 64, né, o modelo político instaurado, eles visava fortalecer o poder executivo, né, ou seja, para os militares mandar. No total, eles fizeram 17 atos institucionais, né, que é o AI, sendo o mais famoso o AI-5, e cerca de 1.000 leis excepcionais que foi tudo imposto à sociedade brasileira. Com o ato institucional número 2, né, que é muito importante falar,
todos os partidos políticos que tinha na época. Eu não sei se tinha, né? O PT, um monte de partido, foi tudo fechado. Não, o PT ainda não. O PT ele só veio a ser criado em 1980, quando a ditadura já começava a perder força. Meio que foi... Como que é a palavra? Foi um dos atos de resistência de grupos de esquerda. E aí veio o ato institucional 2 e todos os partidos foram fechados e foi adotado o bipartidarismo. Coincidência, bipartidarismo e no mundo era bipolar, né? O mundo era bipolar. Era os Estados Unidos e a União Soviética. Era bipolar? Era uma coisa do tipo, se eu errei a palavra, tá? E com esse ato ficaram 2 partidos. A Aliança Renovadora Nacional, que era a Arena, que era dos militares, e o Movimento Democrático Brasileiro, que um tempo depois se tornou o Partido Movimento Democrático Brasileiro, né, o PMDB, e agora voltou a ser MDB de novo, que representava a oposição. Gente, eu meio que dei risada agora, porque assim, eles criaram o partido com oposição, só que eles mandavam naquilo ali, entendeu? Então eles faziam de tudo para atrapalhar vamos falar assim, oposição. Não tinha oposição, eles que mandavam. Né? E na hora que o partido deles começou a perder entre os governadores, eles apertaram mais o cerco. Apertaram mais o cerco, criaram mais um ato institucional para que a eleição dos governadores também fosse indireta. Exato. E aí depois daquilo que eu falei mais cedo, de que os prefeitos seriam escolhidos pelos governadores. E aí, junto com esse com o ato institucional 2, eles criaram o Serviço Nacional de Informação, né, o SNI. E eles montaram um forte sistema de controle que dificultou a resistência do regime, né? Aí começou já a pau de arara, né? E um fato interessante também, que esse negócio, né, de tortura, tudo, muitos militares foram para a Escola das Américas, que ficava lá no Panamá, que era tipo meio que uma academia de tortura que era ensinada pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, eles sempre interviram aqui no Brasil, né? Tanto que quando a ditadura militar caiu, um dos motivos para ela ter caído é porque eles perderam o apoio dos Estados Unidos. Mudou o presidente, mudou toda a política nacional americana. E aí eles pararam de apoiar a ditadura militar. Então, esse também foi um dos motivos para quebrar a ditadura. Mas quando a ditadura começou, os americanos deram apoio, trouxeram porta-avião e deixaram aqui na costa. O SNI também era chefiado pelo general Golbery do Couto e Silva, é parecido com Costa e Silva, né? E esse órgão investigava todo mundo que era suspeito de conspirar contra o regime, desde empresário até estudante, né? Porque assim, os estudantes, né, a União Nacional dos Estudantes apoiava o Goulart. Então eles começaram a se opor ao governo. E o SNI ficava lá espionando, vendo, e depois eles mandavam os militares lá para fazer o serviço sujo. Só que, em termos econômicos, a ditadura começou até que melhorar em termos econômicos, né? Eles foram recuperando a credibilidade do Brasil junto com o capital estrangeiro. Aí foram tomar várias medidas, como contenção dos salários e dos direitos trabalhistas, ou seja, eles pararam por ali. Então, eles melhoraram a economia, só que a um custo de você não pode ter mais direito trabalhista. Aumento da tarifa do serviço público, ou seja, aumentou o imposto, né? Restrição ao crédito, corte das despesas do governo, diminuição da inflação que estava em torno de 90% ao ano. Esse foi algum dos atos, né? A única coisa boa que acho que a ditadura fez foi que melhorou um pouco a economia do Brasil. Só, mas melhorou assim na costa do povão, né? Que estava sendo massacrado. Melhorou pra quem, né? Preciso ver pra quem, eu digo. Pra quem? Na época, exato. Por mais que nós tivéssemos mais dinheiro entrando, isso nunca chegou pro povo. O poder de compra nunca veio ao povo. O Castelo Branco, ele dizia na época que é preciso, era uma desculpa, né, deles, na verdade, de que era preciso primeiro fazer crescer o bolo para depois dividir, né? Era meio que uma desculpa dele para explicar por que o Brasil está indo de vento em popa economicamente. E vamos deixar claro que essa reabertura política ela não durou por muito tempo. Então era uma desculpa para que, mesmo o Brasil crescendo economicamente, o poder de compra do povo não ia aumentar. Porque, como a gente sabe, no capitalismo é necessário que haja corrupção. O capitalismo ele infla a desigualdade social. Eu falei corrupção, né? Porque no capitalismo é necessário que haja desigualdade social. O capitalismo ele depende da desigualdade social para funcionar.
Só que além de tudo, essas medidas econômicas, né, a única coisa que melhorava pro Brasil era a aparência lá fora, né? Porque aqui dentro continuava um lixo. Até piorava, né? Só que assim, mesmo com tudo, essas medidas sendo formadas, tinha muita discordância entre os militares. Desculpa pelo barulho aqui atrás, tá? Tinha muita discordância, os caras ficavam brigando entre eles, né? O grupo mais radical, que era conhecido como a linha dura, né, dos militares, eles pressionavam o Castelo Branco, que era um pouco mais suave, né? Então, quando o Castelo Branco assumiu, ele falou que não ia durar muito, só ia durar ali alguns meses para arrumar o país. Não deu certo. E o Castelo Branco era da linha mais suave, né? Não vamos pegar pesado, né? E eles pressionavam o grupo dele para que eles não admitissem atitude de insatisfação, né? Não deixasse o povo reclamar. E afastasse os civis do núcleo de decisão política, ou seja, afastar o povo das decisões aqui no Brasil. E essas divergências, elas influenciaram os militares na escolha do novo general presidente, que todo presidente, se eu não me engano, era general. Aí, no dia 15 de março de 67, assumiu o general Arthur da Costa e Silva, que foi um péssimo presidente. Ele fez muita merda. O Médici, do ponto de vista de morte, o Médici foi o pior governo aqui da ditadura. Ele foi no governo dele foi o que mais morreu e desapareceu gente, torturada. Tanto, se eu não me engano, foi no governo Médici que a Dilma foi torturada, né? A Dilma Rousseff. Mas enfim. Aí o Costa e Silva assumiu que ele era ligado à linha dura, né? E aí, junto com ele, veio a nova Constituição de 67, que foi aprovada pelo Congresso. Os atos institucionais promulgados durante o governo do Castelo Branco, né? E o Costa e Silva, a prática, acabaram com o Estado de Direito e as instituições democráticas no país. Ou seja, eles fizeram né, os atos institucionais, acabou com a democracia. Dane-se o povo, a gente que manda e que se foda. Apesar de toda essa repressão, o novo presidente ele teve bastante dificuldade. Que aí formou a frente ampla para fazer oposição ao governo. E aí teve como líder, né, o jornalista Carlos Lacerda e até mesmo o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Ele era oposição. Engraçado que o Kubitschek não fez um bom governo e ele era meio ligado aos militares. Mas enfim. E aí a sociedade também começou a resistir, né? Porque eles falaram, pô, a gente não pode fazer nada, tá errado isso, né? Muita gente também, eles começaram a sair do Brasil. Falaram, isso daqui não vai prestar, então vamos embora. Então a sociedade começou a reagir contra as arbitrariedades do governo. E um exemplo se dava no mundo das artes. Em 65 foi encenada a peça Liberdade, Liberdade, do Milor Fernandes e Flávio Rangel. Milor Fernandes, sim. Milor Fernandes, desculpa o erro aqui. E criticava o governo. Os festivais de música brasileira também foram um bagulho muito para reprimir a ditadura. Porque naquela época você não podia fazer uma música lá falando muito alguma coisa. Tinha que passar por uma revista, vamos falar assim, né? Tinha que passar ali por um negócio que analisasse a música. Se desse Existia certo, na época o chamado Departamento de Censura do governo, que sim, revisava tudo que saísse do mundo artístico, não só músicas, né? no mundo Também artístico, no nessa mundo época, jornalístico, sim, também nessa época haviam grupos paramilitares que não se identificavam como militares, né? De caças comunistas que também iam atrás dessas pessoas, também torturavam, também pegavam essas pessoas, só que extraoficialmente, digamos assim, né? Um desses grupos sim. militares, isso foi dito numa revista da época, mas ele nega isso até hoje. Um desses grupos militares, quem fazia parte, era o jornalista que hoje está na Band. A última vez que eu ouvi falar dele, ele estava na Band, pelo menos, que é o Boris Kazoy. O Boris Inclusive, Casoy, acho ele já processou a revista, mas, né, o Boris Casoy, se eu não me engano, ele tá na Rede TV agora. foi pra Rede TV. Se eu não me engano, sim, porque eu lembro que no início do ano passado ele tava apresentando a Rede TV News. Ah, sim, então desculpem, falha minha. Mas ele já foi pra Band, se eu não me engano, teve uma época que ele participou do SBT, né, que ele tava no SBT. Agora ele tá na Gazeta. Ele foi demitido da Rede TV, acho que deu briga lá. Eu sei que ele também já passou pela TV Cultura, né? E foi demitido da Rede TV depois de 4 anos na Rede TV. E agora ele tá na Gazeta. Esse cara também tá meio velho. Ele devia se aposentar, isso sim.
Enfim, então, aí começaram a se opor ao governo militar, o povo começou a se opor. A igreja católica estava dividida, né? Que os tradicional apoiavam o governo e os progressistas criticavam a doutrina da segurança nacional. Até aí, mano, pra igreja católica tá dividida, o bagulho foi bem feio, né? Porque normalmente a igreja católica tá unida. Muito. Então, se a igreja dividida, imagina o resto. Aí começou também a ter greve operária, né? Que eles reivindicavam o fim do arroxo salarial, queria liberdade para estruturar os sindicatos, né? Tipo, sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, Lula. Então, eles começaram a entrar em greve. Os estudantes faziam passeata reclamando da falta de liberdade política, e aí os estudantes foram um dos públicos que mais sofreu na ditadura, se não o público que mais sofreu. Porque eles faziam lá o protesto deles até normalmente de boas, né, pra não arrumar encrenca, lá com os banners andando ali, tudo. Banner não, que era uma faixa ali escrita. Mas Vou abrir mais um parênteses rapidinho aqui. Duas pessoas que nós conhecemos muito bem do mundo político hoje, que estiveram nesses movimentos contra a ditadura entre os estudantes, eram o José Serra. José Serra, inclusive, ele era o líder da UNE, quando o prédio deles foi queimado, isso no começo do movimento, no começo do golpe. E tínhamos também o Temer. O Temer também era um dos estudantes, que inclusive protestou no movimento de Direta Já, quando ele era mais novo. Michel Temer? Pois Nossa, essa eu não sabia. Pra você ver como que são as coisas, né? Até faz sentido, né? Que agora que ele tá no PMDB. Eu falo PMDB, mas é MDB. E ele era oposição aos militares. Então até meio que fez sentido, né? Alguma coisa do Temer fez sentido. E, enfim. E o povo começou a reclamar. Não, que é isso, né? E os estudantes foram lá, eles faziam até as manifestações deles ali de boas. Falaram, fora, ditadura, blá, blá, blá. Os militares chegavam lá e começavam a meter bala nos estudantes. Tacar água, tacar gás de pimenta, entendeu? Ninguém podia pegar e falar, esse governo é um lixo. Ninguém podia falar. Então, que tipo de democracia é essa, né? A direita diz que ela é democracia, né? Que tipo de democracia é essa? Nem precisava falar, na verdade. Muitas pessoas da época, entre elas, lembra que eu vi uma entrevista do Nelson Machado, que hoje é dublador. Ele fala que naquela época, o simples fato de você estar parado na rua, se um militar estivesse passando e não fosse pra sua cara, ele poderia te levar. Sem você fazer nada. Você não precisava fazer nada. Você não precisava Na fazer época nada. do AI-5. Mas na época do AI-5, você podia estar lá de boas, andando ali na rua. Não fui com a cara daquele ali, eu achei ele feio. O cabelo dele é melhor que o meu, mas eu não gostei dele, eu vou prender ele. Você podia fazer isso no AI-5. Era livre, você podia prender quem quisesse, por não ter motivo, você não precisava ter mandato para prender nem nada. E tudo culpa de quem? Costa e Silva. E aí começaram a reprimir estudante, reprimir todo mundo, né? Então muita gente pegou e falou: eita, eu sou contra, mas eu não tô afim de morrer, não tô afim de ir pra cadeia. Então eu vou ficar aqui quieto na minha. E ficava lá dentro de casa, né? Tanto que minha mãe, minha tia, meu avô e minha avó, eles viveram na época da ditadura. Meu avô, ele até apoiava a ditadura, até um tempo atrás. Mas hoje em dia, eu felizmente digo, ele não apoia mais a ditadura. Ele viu que era. Finalmente entrou na cabeça que era um bagulho terrível. Eles viveram ali normalmente, mas também eles ficavam quietos, não falavam nada, né? Então, né, não aconteceu nada. Nunca foi parado por um militar na rua nem nada. Então, entre as diversas. Começou a surgir também a organização de esquerda contra a ditadura, né? Que aí o povo fala, comunista. E entre elas estavam a Ação Liberadora Nacional, ALN, e o Movimento Revolucionário de 8 de outubro. Também teve a guerrilha do Araguaia, que os caras foram massacrados. E aí, Mas um adendo aqui rapidinho. O Movimento Revolucionário 8 de Outubro, ele ainda existe como partido. Hoje ele leva o nome de Partido Pátria Livre, que é um dos grandes partidos de esquerda, um dos grandes candidatos, digamos assim, né, a substituir o PT, digamos assim. Eles dizem isso, pelo menos, né? Inclusive, nessas últimas eleições, o filho do João Goulart se candidatou à presidência pelo Pátria Livre, antigo MR8.
É, o João Goulart Filho, né? O cara também tá meio velho. Se um dia esse cara aí, o João Goulart Filho, chegar na presidência, eu não vou pegar e xingar, não. Porque o pai dele foi expulso, né? Então se ele assumir a presidência, não seria... nossa, assumiu a presidência, entendeu? Preparação histórica, né? Digamos Exato, assim. exato. E aí todo esse clima de tensão foi agravado também com o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, que ele pediu que o povo brasileiro não comparecesse às comemorações do 7 de setembro, que boicotasse as comemorações do 7 de setembro. Muita gente boicotou, mas muita gente também foi no negócio porque também não queria arrumar encrenca, né? Eu nem sei que fim tomou esse cara, se ele foi preso, o que aconteceu com ele, mas deve ter sido preso, com certeza. E com todo esse clima de tensão no Brasil, né, do país, e com toda manifestação aqui, manifestação ali, revolução, mandando tropa para conter tudo, e o Costa e Silva, de novo, fez a pior cagada da ditadura. Em dezembro de 1968, ele decretou, né, o Ato Institucional número 5, o AI-5, né? Ele suspendia as atividades do Congresso e autorizava a perseguição de opositor. No AI-5, você podia ser preso sem qualquer motivo, você não tinha direito a habeas corpus, não precisava de mandato para ser preso, né? Qualquer pessoa que fosse enxergada como inimigo do governo, mesmo não sendo, era preso. Você não tinha direito a nada, você não podia votar para presidente, não podia votar para governador, ou para prefeitos também não. Lembrando que até o habeas corpus já tinha sido abolido, né? Então, você não tinha direito a nada. Eu não sei se foi nessa época que também que surgiu. Acho que foi. Chamava lei da anistia, que mandava os caras embora, ou foi depois, quando fizeram essa lei, que os caras puderam voltar pro Brasil? Gente, que não era fim do governo. Lei da anistia. Não me engano, foi depois, né? A lei da anistia veio com Geisel. Então a lei. Então a lei da anistia foi pegar e foi deixar os caras voltar. Porque nessa época veio o AI-5, aí o povo, muita gente contra o governo, mas que tinha dinheiro, pegou e falou, eu que não vou ficar aqui, eu vou embora, vão querer me matar, e foram lá. Só que aí foram Europa, né, e um monte de lugar aí. Foi pra lugar bom, não foi aqui pro Paraguai, não. E fez o AI-5, né, e em agosto de 69, o Costa e Silva sofreu um derrame cerebral. E aí entrou o Pedro Aleixo, político civil mineiro, que ele era vice-presidente. Eu nem sei se o Costa e Silva morreu depois desse derrame. Mas em outubro de 69, ou seja, 2 meses depois que o Costa e Silva sofreu o derrame, 240 oficiais general indicaram para presidente o general Emílio Garrastazu Médici. Tadã! Fala, galera, é aqui que eu entro para encerrar agora essa primeira parte do podcast. Com a entrada do Emílio Médici, chegam os piores anos da ditadura, onde mais houve covardias, mais houveram agressões, mais houveram torturas. Mas isso tudo a gente vai falar com detalhes na próxima parte do podcast, para não ficar muito longo, porque tem muita coisa que se pode falar e que a gente vai falar sobre ditadura. Então é isso, galera. Até uma próxima. Segunda parte sai na semana que vem, no próximo domingo. Fui, valeu!